você tem que fazer? Você tem que debridar a ferida. Você tem que arrancar, você tem que aprofundar a ferida para que as suas bordas voltem a receber sangue novamente. E aí, ao sangue chegar, ele começa o processo cicatricial, trazendo o tecido de volta de dentro para fora. E qual o grande problema muitas vezes? É que muitas vezes nós temos restrições com Deus quando Ele vai curar feridas. Porque nós fomos decepcionados muitas vezes com o amor do mundo. Nós fomos abandonados, nós somos órfãos, às vezes até órfãos mesmo de pais vivos. As dificuldades, as lutas, as ofensas, as imoralidades, tudo isso vão marcando as nossas vidas. E é quando o amor verdadeiro chega para poder curar e cicatrizar, a gente tem dificuldade. Eu preciso me envolver com o Espírito Santo e com a palavra, até que eu creia que aquele que fez a ferida é o mesmo que fecha. E ele não me decepciona depois que ele fechar. Porque ferida que ele fecha, ele não abre de novo. Ele não abre de novo. Nós não podemos ter medo de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Mas não tem como ele te sarar se ele não aprofundar as feridas. Amém? Nossos avisos da semana. Semana temos as células funcionando normalmente, amém? Quarta-feira temos... É oração quarta-feira? Oração quarta-feira. E domingo, o nosso culto. Ontem tivemos meio seminário, né? Ontem passou Noé aqui com a arca, assim, né? Depois da chuva. Menino, só passava rinoceronte, né? Hipopótamo, só tinha coisa, quase passou a baleia aí, ontem à tarde. Misericórdia, a água estava aqui, gente, aqui dentro. Inundou, foi tudo. Eu falei, deixa Jesus lavar. E aí nós improvisamos aqui e fizemos um bate-papo. Com intromissões, né, meu amor? Mas, está rindo, né? É porque você estava em casa rindo também, né? Tudo bem. Não, está valendo, está valendo. Né? E foi muito bom, sobre cura e libertação. E eu não vou fazer a oferta, o dízimo agora, justamente porque hoje eu quero ministrar sobre cura nas finanças. Já ia falar nas feridas. Mas cura nas finanças. E eu queria tomar como base o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 19, em diante. Mateus 6, a partir do 19. Não, falei 7, falei, perdão, 6. 6 a partir do 19. As crianças vão para a salinha? Então, a criançada. E vocês que ficarem, só as crianças, Cleo. Eu queria orar antes de ministrar. Queridos, antes, eu queria que você entendesse uma coisa. Deus tem princípios e fundamentos estabelecidos, amém? Quando nós falamos de Bíblia, a gente precisa interpretar a partir da visão daquilo que Deus colocou, e não a partir, muitas vezes, daquilo que nós temos como visão, até mesmo de Bíblia. E falar de finanças, muitas vezes, parece que a gente vai falar de dinheiro. E quando fala em dinheiro, então, vira um negócio, né?
é pastor que rouba daqui, é não sei quem que rouba de lá, aí vira aquelas confusões. E muitas vezes nós deixamos de acessar as verdades bíblicas, porque nós também estamos contaminados com mentiras sobre a palavra de Deus. Eu falei ontem, né? Se você vai construir uma casa, você precisa dimensionar o tamanho todo da casa. Por quê? Porque se você não sabe qual todo que você vai fazer, você não consegue entender os fundamentos, a profundidade dos alicerces que você vai ter que colocar, não é verdade? Nós somos uma casa em construção com Deus, amém? Você crê nisso? A gente não cuida do corpo só para ficar bonito, não. A Bíblia nos garante que o corpo é templo do Espírito Santo. E Deus está edificando uma casa dentro de nós, porque Ele vai habitar em nós, já habita em nós, né? Aquele que entregou sua vida a Jesus, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e receberam o seu Espírito, que testifica no nosso Espírito que nós somos filhos. Então, Deus está edificando algo muito profundo dentro de mim e de você. Mas eu não posso ler a Bíblia e interpretar isso a partir de mim. Eu tenho que interpretar a Bíblia a partir de quem? Por quê? Porque é Ele que sabe o que está construindo. E como é que eu vou saber como é a construção? A Bíblia diz, no caminho. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e... Porque eu sou o caminho, a verdade, acabou. Então, à medida que eu vou caminhando em experiências com Jesus, através da sua palavra e do seu Espírito, Ele vai edificando e me revelando aquilo que Ele está fazendo segundo o seu querer. E cabe a mim crer. E porque eu creio, e obedecer, queridos, não é ficar parado ali se submetendo. Obedecer é praticar. Entender, obedecer e praticar é a mesma palavra no hebraico. Então hoje eu quero falar de coisas sensíveis. Vai ter um momento que nós vamos ter a ministração e depois Giovana vai dar um testemunho e eu vou dar o meu testemunho também depois. Mas no meu a gente vai parar a gravação porque tem coisas muito sensíveis no meu testemunho. Mas é um dia bastante interessante hoje para você que está aqui e para você que vai nos assistir. Deus quer descortinar coisas profundas dentro de nós. Tesouros que talvez você carregue e você nem saiba. Ou sabe, mas foi colocado ainda segundo a vontade de Deus. Não está alinhado com a realidade dos céus e do reino dos céus. Amém? Então feche seus olhos, por favor. Pai, que o Senhor aplique o teu sangue, Senhor, sobre nossas mentes nessa hora, nossos corações. Que o nosso espírito, Senhor, seja ministrado pelo teu Espírito nessa noite. De forma que nós possamos, Pai, adentrar a realidade dos céus e a verdade da tua palavra, e ela venha nos libertar nessa noite. E nos libertando, Senhor, nós estaremos sendo transformados para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aplica, Senhor, sobre nós o teu nome poderoso agora. E na autoridade deste nome, que nada venha nos tirar, nenhuma distração, nada venha roubar a nossa paz nessa hora, nada venha roubar o conhecimento do Senhor, nada venha, Senhor, nos tirar daquilo que nós vamos receber hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, queridos, é um texto bastante conhecido, que diz assim, Mateus 6:19. Não juntem riquezas para vocês na terra, onde traças e ferrugens destroem e onde os ladrões abrem à força e roubam. Em vez disso, juntem riquezas para vocês no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não entram e nem roubam. Pois onde estiver a sua riqueza, ali também estará o seu. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Se eu levar minha aliança de ouro para o céu, ela vai ficar no céu? Ela vai enferrujar lá no céu? Aqui está dizendo que não. Não é verdade?
E é interessante que muitas vezes a única coisa que a gente tem de riqueza, muitas de ouro, é justamente a aliança. As mulheres às vezes têm umas coisinhas a mais, né? Faz um sacrifíciozinho a mais. Mas os homens, na grande maioria das vezes. Mas algum ouro, alguma prata, algum diamante vai para o céu, gente? Então que riqueza que o Senhor está falando aqui? Esse texto ele é terrível porque Jesus está comparando uma riqueza da terra com uma riqueza onde? Mas usando as mesmas coisas. E quando eu começo a pensar nisso e começo a ler a Bíblia, eu vejo que finanças na Bíblia é algo muito poderoso. Por quê? Porque Jesus falou mais de dinheiro, falou mais o dinheiro com o Rei dos Céus do que falou de salvação. Parece heresia, mas não, pode ver na Bíblia. Dinheiro é algo tão poderoso na Bíblia, que é comparado a algo que vai para o céu, finanças, né? É algo que vai para o céu e não o quê? Enferruja. Fala que tem uma riqueza verdadeira e tem uma riqueza o quê? Que é falsa, que é passageira. Ainda tem mais. Jesus só deu o nome de um Deus na terra. E o nome dele é Mamon, que é conhecido como Deus de quê? Do dinheiro. Então o que eu aprendo aqui? Que dinheiro não tem a ver com moeda ou riqueza. Tem a ver com algo o quê? Espiritual. Estão entendendo? Jesus dá um status para Mamon, senhor do dinheiro. E nesse texto ele está dizendo que eu não posso adorar a ele e nem ao... Eu tenho que escolher. Ou eu vou ter que adorar um, ou vou ter que adorar o quê? Espera aí, você está falando de oração, está falando de juntar dinheiro ou está falando de algo espiritual? Você já está convencido então que dinheiro não tem a ver com riqueza, mas com algo altamente espiritual? Você quer ver aqui um golpe de morte? Olha que interessante, o nosso grande engano no nosso dia a dia. Você crê que Jesus na cruz morreu por você, aniquilou os seus pecados e ele conquistou tudo aquilo que era para você no reino dos céus. Quando você orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade. Aí você está inserido nesse reino, do qual você é um embaixador, segundo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores por Cristo. Então, todo embaixador, ele recebe um salário da sua cidade, do seu país, e ele recebe até a comida, a guarda, tudo que tem dentro da embaixada é como se fosse um território de quem? Daquela nação. Então, uma embaixada americana no Brasil, você não pode pular lá dentro. Por quê? Porque ela é um terreno o quê? Americano. Qual a lei que vale lá dentro? Do Brasil ou americana? A Bíblia está dizendo que nós somos isso. Amém? Você quer crer na cruz? Jesus conquistou tudo que era para você? Então você crê o que está escrito em Efésios 5:20, que nós fomos, 1:3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes ele nos predestinou para que andássemos. Você crê nisso? Crê mesmo? Muito bem. Todo mundo fechado comigo, né? Então vamos lá que nós vamos pecar coletivamente agora. E vamos nos arrepender coletivamente. Olha que interessante. Nós cremos que Jesus fez tudo isso. Não é verdade? Mas a maneira como Mamon governa não é pelos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Até mesmo porque Jesus conquistou tudo na cruz. Então, peraí. Se Mamon não está interessado que eu fique rico, para eu ter muito prazer, para eu comprar lancha. Ninguém entendeu a piada, tudo bem.
para eu comprar um avião, para eu ter uma fazenda, para eu ter um Porsche, uma Ferrari. Olha que loucura, Mamon não está preocupado de você ficar rico. Não está preocupado de você ficar rico. Porque ele sabe que ele não pode te dar riqueza. Por que ele não pode? Porque Jesus resgatou tudo na cruz. Mas eu estou correndo atrás para melhorar de vida, para melhorar minha família. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Vamos entender um pouquinho mais dessa justiça. Porque às vezes a gente busca o reino de Deus, mas a gente não aplica a justiça do reino. Estão comigo? Até mesmo o que não está sobre o domínio de Mamon, ele não pode governar. Então, por que quando eu tenho conta para pagar, eu fico desesperado? E o que é pior, às vezes eu estou desesperado, pego o cartão de crédito para comprar o que eu não preciso, para mostrar para quem não quer ver, para pagar com o dinheiro que eu não tenho. Porque minha alma está aflita. Aí, né, eu vou fazer algo melhor. Aí agora eu tenho que trabalhar mais. Se você bem lembra, quando Moisés foi falar com o faraó, vou sair do texto, que eu já estou solto mesmo. Moisés foi falar com o faraó. O povo ele tinha que fazer uma quantidade de tijolos por dia, mas quem juntava a palha eram os egípcios. Quando Moisés começou a falar com o faraó, sabe o que o faraó fez? Agora eles vão ter que catar a palha, mas continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos. Entendeu o princípio da opressão? Quando eu não entendo a batalha espiritual que eu estou inserido, o fazer mais não é produzir mais. E é por isso que muitas vezes a gente vai fazendo, e aí a família vai ficando, o casamento vai ficando, os filhos vão caindo, e a gente vai fazendo para melhorar a vida de todo mundo, e no final, está tudo pior. É só eu que fiz assim, ou alguém aqui me socorre para não ir para o inferno comigo sozinho? Vamos para o céu junto, vamos nos arrepender. Vamos para o céu junto também, vamos nos arrepender disso? O que eu estou falando é verdade? Cara, o que Mamon quer? Que eu adore. Mas se eu não vou adorar comprando o meu sonho, se eu não vou adorar comprando a minha lancha, né? Se eu não vou adorar comprando o meu iate, meu carro não sei quanto, a minha casa não sei das quantas, eu vou adorar como? Em nome de Jesus, pega isso aqui no seu espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Jesus é muito claro aqui que ele diz assim, ou você vai ser escravo de um, ou vai ser escravo do... Agora, como é que essa escravidão acontece? Observe. Quando o Mamon consegue fazer com que eu adore ele, quando ele me intimida. Quando eu tenho medo. Na opressão. Na falta, na calamidade. Então, quanto mais calamidade eu tenho, mais eu perco o meu juízo. Quanto mais eu perco o meu juízo, mais eu me afundo. Quanto mais eu me afundo, aí isso acontece? O que acontece nessa hora? Você está dizendo que aquele que te supre não é o Senhor. É sua força. É o seu trabalho. É a sua poupança. É a sua aplicação. Eu não estou dizendo que trabalhar, ter poupança de aplicação é ruim, em nome de Jesus, amém? Eu estou falando que Mamon, o que ele quer é te intimidar. Através da falta. Para gerar medo. Por quê? Porque ele quer arrancar de você um testemunho. Pega isso no teu espírito.
Você bem crente agora. Sabe que é esse pastor bem crente? Eu vou ser agora, ó. Está escrito aqui? Por diversas vezes na nossa vida, a gente deixa de ofertar. E quando oferta se tiver sobra. Porque tem que pagar a conta. Por diversas vezes na nossa vida, a gente não dizima, sabe por quê? Porque não dá. Sabe por quê? Porque você está escravizado por mamão. Porque ele quer arrancar de você um testemunho que a palavra de Deus não é suficiente para a tua vida. Que o que Jesus fez na cruz não garante o seu dia de amanhã. Não garante o pão de cada dia, sendo que você não precisa nem pedir por ele. Você olha para o povo no meio do deserto, todos os dias caiu o maná do céu. E eles nem dizimavam e ofertavam. E muitas vezes ainda está batendo com a língua nos dentes. Então, em nome de Jesus, quando você fala assim, não posso dizimar, não posso ofertar na casa do Senhor, como uma atitude de adoração e entendimento das questões espirituais da tua vida, saiba que você está onde? Você está num cativeiro chamado adoração a mamão. Porque Deus nunca precisou do seu dinheiro para manter a igreja dele em pé, e nem vai. Deus precisou do seu dinheiro para continuar te abençoando, porque você nunca falhou, porque Deus continua te abençoando. O que Deus precisa te ensinar é que você lance fora o medo. Porque quem quer arrancar o testemunho do medo de você é mamon. Mas a minha Bíblia diz, e talvez na sua também está escrito, que o verdadeiro amor lança fora todo. Por que todo? Porque tem várias áreas. Então, quando eu consigo testemunhar mamon, ele está arrancando de mim um testemunho que a minha provisão não está em Jesus. Logo, eu estou aniquilando o quê? A minha fé. Gente, faz sentido isso para vocês? E isso é tão louco. Isso é tão louco. Que a Bíblia fala que nós somos dispenseiros do Senhor. Então, qual é a questão? A questão não é que Deus não quer me dar o dinheiro. É que Ele quer me confiar os tesouros dos céus. Mas para eu fazer isso, sabe o que acontece? Antes de ter o dinheiro, eu preciso dominar sobre mamon. Porque eu preciso definir a minha adoração. Eu preciso definir quem é o meu Senhor. E aí, na hora da gente mensurar e medir dízimos e ofertas que nós fazemos, a gente mensura. Você quer ver até na oração do Pai Nosso, nós já proclamamos a desgraça. Porque na hora que fala assim, o pão nosso de cada dia dai-nos, a gente vai ser obrigado, Senhor, porque nós temos o pão de que amanhã não nos falta. Manter a obra. Cara, se Deus chamar, isso aqui fica de pé. Porque quem chamou garante. Sustenta. Faz acontecer. Mas a questão é que Deus, quando fala de um coração, de uma adoração a Ele ou ao dinheiro, é que na verdade Ele está trazendo uma questão muito poderosa sobre nós, que é a generosidade. Que é um tratamento profundo no nosso ser. Aprenda uma coisa. Eu já estou tentando voltar para o papel, não estou conseguindo.
Elias profetiza, Acabe, não vai chover 3 anos. Vai para a beira do Querite, à beira do rio. Deus mandou ele para a beira do rio. Mas ele profetizou o quê? Profetizou o quê? Seca. E ele foi para onde? E o que Deus ia fazer com Elias na beira do rio? Alimentá-lo. Fica lá, Elias, que todo dia eu vou te mandar carne e você vai beber da água do rio. Elias todo dia comia carne. E o rio só secou no último ano. Aí a gente lê isso e acha que isso foi para Elias. Não, isso é para nós. A palavra diz, Colossenses e Hebreus, que o Novo Velho Testamento ele é sombra das realidades espirituais. Então, quando eu olho para trás, eu tenho que entender. Jesus veio resgatar aquilo que havia sido perdido. O que foi perdido? O que foi perdido, querido, não foi o pecador. O que foi perdido foi o governo de Deus através do homem, lá no Éden. E Jesus vem e agora traz o governo de Deus novamente para dentro de nós. Aí o rio seca. Deus é muito bom. Fala assim, agora vai para a casa da viúva. Aí a viúva chega lá e ele pergunta, eu estou com fome, o que tem para comer? Ela tem um punhado de farinha, um pouquinho de água, eu vou fazer, vamos comer, eu e meu filho, vamos morrer. Essa mulher, essa condição e esse filho, fala de nós. E Elias tipifica quem aqui? Deus. O que ele fala? Dá para mim, faz e dá para mim primeiro. Que agora Deus é bom mesmo, que agora Deus vai matar de vez a viúva e o filho. Não, querido, sabe o que Deus queria arrancar dessa viúva? O medo de não ter. Até porque a provisão de Deus estava dentro da casa dela. O milagre já estava de pé, de frente para ela. A prosperidade dela tinha acabado de chegar. Às vezes você está com a sua prosperidade dentro de casa, mas o medo não te deixa ver. Ela faz, dá para ele. Ele come, depois ela come e aí depois começa a ter o quê? Comida, fartura. Mas só comida não enche o bolso. O menino morreu. Só que a Bíblia é muito clara, ainda que morra. Dentro desse contexto, sabe o que está dizendo? Se algo acabar aqui, irmão, fica tranquilo que Deus ressuscita outro. Porque se o profeta estiver dentro da casa, se a palavra profética estiver dentro do teu coração, se a sua adoração está alinhada com o profético de Deus, não importa o que vai acontecer agora, se morrer, amanhã vive. Salvação é para todos, libertação é para quem crê. O problema de Deus não é te dar, é perder você. Porque nesse mesmo texto você vai ver lá quem está dizendo, primeiro você busca o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser o quê? Então a nossa condição às vezes, sabe o que é? Não é de filhos, é de escravos. E todo escravo, enquanto ele for menino, ele nada se difere de quem? Enquanto um senhor for menino, ele nada se difere de quem? De um escravo. Então eu preciso amadurecer. E é interessante quando você pensa em escravo, você vai lembrar de quem? Do povo aonde?
no Egito. O Egito tipifica o mundo, o faraó tipifica quem? Satanás. Quando Deus foi libertar o povo, o que Satanás fez? Aperta o povo. Cuidado quando você está dentro das suas lutas. Teve uma época na minha vida, olha que loucura, eu morava em Itajuípe, atendia Santa Casa, Céu, Prefeitura de Itabuna e Prefeitura de Ilhéus. E às vezes todos eles no mesmo dia. Tem uma vez que 11h30 da noite, Deus ligou para mim, você está onde? Eu falei, no hospital, ué. E eu estava me achando, falei, pô, tô o cara. 15 horas de trabalho por dia. Loucura. 18 horas de trabalho por dia. Para quê? Para vencer na vida. Mas a Bíblia fala que você já é mais que, mas a minha mente era de escravo. E quem tem a mente de escravo, ele pode sair do Egito. Ou seja, saiu do mundo, aceitou Jesus. Ele pode andar no deserto, está nos propósitos de Deus. Mas ele para ali no deserto, fica na religião. Mas você não pode assumir Canaã com a mentalidade de escravo, sabe por quê? Porque Canaã você precisa de uma mentalidade de governo. E só tem mentalidade de governo quem tem mentalidade de filho. Porque Canaã é uma herança. E só tem herança quem é filho. Quem não tem senso de pertencimento, ele não tem senso de herdeiro. Aí às vezes ele está exatamente no lugar que Deus falou, mas ele está pedindo licença ao invés de arrancar todo mundo ali. Mas sai que isso aqui é meu. Por isso que Deus teve que tirar de lá. Passar por um batismo no Mar Vermelho. Batismo de quê? De salvação. Aí vai de novo, daqui a pouco, para na porta do Rio Jordão. Outro batismo no Jordão. Agora o Jordão já fala de um batismo de consciência. Por quê? Porque aquilo que valia do Egito até o Jordão, antes de passar o Jordão, ficou lá. Passou o Jordão, irmão, você está em outro nível. Você está numa outra pegada. Aí o que Deus fala para Josué? O povo vai lá ver a guerra que ia ter que fazer, tomar Canaã. Os 7 espíritos estavam lá dentro, as 7 nações que estão dentro da nossa mente. Espírito de medo, espírito de orgulho, espírito de vaidade, está tudo aí dentro da nossa mente. Desânimo. Falamos tudo isso ontem, né? Orgulho. Os sofismas religiosos. Aí eles entraram e falaram, não dá não. Aí Jesus falou, o problema de vocês não são os caras lá. O problema de vocês é que vocês não foram. A geração que saiu do Egito estava circuncidada. A geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. Josué, faz faca de perdeneira e circuncida todo mundo. Porque era uma marca da aliança que Deus tinha com quem? Com o seu povo. Era uma marca que eles carregavam no próprio corpo, de olhar para eles. E por que o homem? Porque o homem é que gera a vida. É o homem que produz a vida na mulher. E ele olhava para ele e ele tinha que transmitir essa aliança para a sua geração, para quê? Para lembrar dos feitos do Senhor. No Egito, Deus foi na frente. No deserto, Deus começou a cuidar de todo mundo. Mas em Canaã, sabe que ele falou, agora vai. Mas para você ir, você precisa ter uma cabeça de filho de quem te mandou. Paulo fala que a nossa circuncisão agora não é no prepúcio, é onde? Só que o coração, na verdade, é esse aqui. Porque aonde estiver tua mente, estará o teu tesouro. Não, qual é a sua mente hoje? Não, minha mente é pagar dívida. Não, minha mente é ficar rico. Não, minha mente é mudar de vida. Quantas pessoas você conhece que está cheio de dinheiro e desgraçado na família?
E pior de tudo, eu posso estar cheio de dinheiro, bem com a família e longe de quem? Porque a adoração não está ligada a essa terra. A adoração está ligada em tesouros que eu coloco aonde? Nas regiões celestiais. Então eu não me movo financeiramente por causa de um patrimônio nessa terra. Eu tenho que me mover financeiramente porque eu estou juntando, ou seja, eu estou manifestando uma vida que vai para onde? Para a eternidade. Então eu posso ser muito rico sem Deus e ir para o inferno. Porque o que adianta você ganhar sua alma, ganhar tudo que você deseja e perder a sua alma para quem? Para o diabo. Então o que Deus está querendo alinhar em mim e você é que o que nós vamos fazer e aquilo que nós vamos adorar nos conduzem para uma dele, a eternidade. Então dízimos e ofertas, quando eu trago a casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor, eu não estou falando da casa física. Apenas. Estou falando o seguinte, Senhor, eu estou patrocinando a tua terra. Porque eu vou para a eternidade, mas vou ajudar muita gente comigo. Entende? Queridos, quando Jesus pega o pão, tinha uma multidão para alimentar. O que faz? Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Te dou graças. E reparte. Ele não fez uma oração xaracatarabachuri e andarabás para multiplicar na mão, para depois... Não. Quando é que começa a multiplicação? Quando começa o quê? Ó. A multiplicação acontece quando você começa o quê? Repartir. Mas eu só tenho um pão, então creia que a metade dele vai te alimentar e bota a outra metade na boca de alguém. Porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E o que você ligar na terra está ligado no céu. Se você estiver sozinho e o outro estiver morto, você não tem nem como ligar as coisas do céu na terra. Hã? Princípios espirituais, queridos. A gente está cheio de princípios religiosos, sem entender e conhecer as verdades que foram descortinadas dos céus para nós. Cara, eu jamais pensei, eu pensei um monte de coisas para a minha vida, mas eu jamais saberia que ia ser dessa forma para eu chegar aonde eu cheguei. Porque para onde eu cheguei, eu não cheguei mais por causa do meu caminho. Porque toda vez que eu apliquei o meu caminho, ela me deu uma pernada. Eu tinha assim um speedboard bem brabo. A ovelha é obediente, já vai aqui, né? Bonitinho. Eu não, virar mexia, eu tentava dar uns zig. O bom é que Deus me ama e me trouxe de volta. Eu nunca vou me esquecer na minha vida. Um dia minha mulher olhou para mim e falou assim, ó, eu não... Como é que é? Eu não vou mais tentar te acompanhar. Você foi tão para frente que você já nos perdeu e não sabe. Quando você olha para trás, você já não nos enxerga. Naquele dia eu tive que fazer uma escolha, Mamon ou minha família. E pensa num cara que queria mudar o mundo. Pensa num homem que queria fazer 1 milhão de coisas. E às vezes até coisa para Deus, tá? Cuidado. Você quer que Deus quer que você seja, que Deus quer confiar o dinheiro a você, amém? Você crê nisso? Mas para isso você precisa o quê? Dominar sobre o mamon. Porque aquilo que te governa, que te domina, te governa. Aquilo que te governa tem teu coração. E tem teu coração, terá as tuas prioridades. Amém? Por isso que você cura para ser financeiramente próspero. Sabe quem é o indivíduo mais próspero na face da terra? É aquele que perdeu o medo
de não ter mais. Esse tem tudo. Porque ele não perde mais nada. Esse é o cara mais grato do mundo. Por quê? Porque tudo para ele semana nós estamos vendo algo que aconteceu com a pastora daqui, amiga nossa. E ela está com lúpus, passou por uma dificuldade bem grande na saúde. E a mãe dela é uma pessoa bastante humilde. Quantos irmãos a mãe tinha? 12. 8 filhos, 12 irmãos. Mas hoje ela está sozinha na cidade dela. Não é isso? Lá na Chapada Diamantina. Aí ela fala assim, não, meus irmãos são todos esses. A filha aqui, com a sua dificuldade, né? Alguns pastores têm acompanhado mais de perto, ela está debaixo da cobertura do bispo. E nós um pouco mais de longe, infelizmente, aqui eu tenho que fazer minha culpa, porque a gente deveria estar mais atuante. Mas eu parei para pensar depois como Deus nos escondeu no meio dessa confusão, para ver o que Deus fez agora. Ela estava lá na Chapada, tem um fotógrafo que ele passa assim nas cidades, e ele fotografa pessoas. Ela estava saindo com o isopor da sua casa, indo para o círculo de oração para orar, e depois vender pamonha, para ajudar a filha que está enferma. Depois assista esse vídeo. Pedi a Delvane para colocar lá no grupo depois. Senhora, extremamente humilde. Mas não é humilde porque é pobre, é humilde porque o seu espírito, ela falando, você vê que ela é totalmente devota ao Senhor. Que o sustento dela, a vida dela, o fôlego de vida dela é Deus. Esse cara fotografou essa senhora. Aí ele fez uma entrevista com ela. Só eu estou indo para a igreja, no círculo de oração, orar. Por quê? Não, porque eu vou orar agora para Deus abençoar, que eu vou vender as pamonhas, porque eu estou orando para minha filha que está doente, lá em Itabuna, lá no sul da Bahia. Ela, o que ela tem? Ela tem lúpus e tal. Aí ela começou, e o cara gravou. E ela nem internet tem. E o cara botou ela. Tirou as fotos e botou lá. Gente, o testemunho dessa mulher tem tocado tanta gente. Está correndo o Brasil e o mundo. Eu sei que tem pastor de não sei onde que já achou a pastora Isa, que já pegou a chave dela, né, pastora Thalita Pereira mesmo, que é bem famosa, já botou lá na rede social dela. Aí, gente, quem puder ajudar, manda um pix aqui, ó. Ela está saindo do nada do tudo. Só o cara na vaquinha, 52 mil reais. Às vezes a gente acha que a nossa oração não tem poder. Mas não tem mesmo, não. Ela tem que ter propósito. Quer dizer que Deus faz isso com todo mundo? Não, estou citando aqui um exemplo. Porque o maior exemplo não é o dela. O dela ajuda você na sua fé. O maior exemplo tem que ser o seu. E eu tenho certeza que pastor já deve estar ajudando os outros. Do jeito que ela, eu tenho certeza que ela já está, precisa de ajuda e já está ajudando os outros. Eu tenho certeza. A reunião de pastor ia ser lá, segunda-feira. Da pastora já está ajudando? Estou. Eu tenho certeza. Porque ela estava doente, lá dentro do hospital, evangelizando e ligando para a gente, pedindo para a gente acudir. A gente estava lá dentro e o conselho de pastores foi lá e acudiu. Gás e remédio, estava faltando tudo dentro do hospital. Deus se move no propósito. E o propósito de Deus não é te enricar, é fazer você um dispenseiro, para que você dê testemunho. Mas observe a nossa alma. Assim lá em Atos 20, 35, a segunda parte do versículo. Paulo está ali discutindo sobre o ministério dele, abençoando os líderes, mandando eles cuidar das ovelhas, como ele cuidou dos seus, para cuidar dos liderados, como ele cuidou dos seus. Mas Paulo tinha uma habilidade, usou a habilidade dele para ganhar o dinheiro, para poder manter o ministério dele. Foi uma escolha de Paulo.
Mas ele está falando para aqueles que ele ensinou e bancou. Agora vocês cuidam dos seus. Que agora vocês já estão numa fase madura. E vocês não vão me ver mais. E aí Paulo pega no último versículo e cita Jesus falando: é mais bem-aventurado dar do que? A gente olha isso bonito, né? Agora para aqui, ó. Dentro da tua alma, vem comigo, vamos pecar junto, para depois a gente santificar junto. A gente gosta realmente de dar? Ou a gente gosta de receber? Assim, de bate pronto. Receber. Não me deixa pecar sozinho, não, em nome de Jesus. Quando a gente ainda tem alguma sobra, a gente até quer, né? É fácil dar o tênis velho. Às vezes você compra um novo. E dá. Então a nossa alma, ela está habilitada para ser contra quem? O Espírito, querido. Apesar da gente olhar isso, né, na minha tradução judaica é legal, porque fala assim, ó, mais feliz é quem dá do que quem recebe. E é interessante que a ciência diz que quanto mais você trabalha e doa para alguém, mais feliz você é. Seu nível, tem uma escala de felicidade, né, do Flow, eles falam que a sua escala de felicidade é maior quando você cuida de alguém, quando você dá as coisas, do que aquelas pessoas que só recebem. A ciência prova isso. Mas eu quero saber o seguinte, o coração está aprovado? Porque Paulo está falando aqui, na verdade, nos ensinando que existe uma condição. Ou seja, quem dá está na qualidade de que tem condição de quê? De fazer. Mas qual o nível dessa condição? Que você tem. Porque se você for fiel no pouco, você também vai ser fiel aonde? Porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o quê? Com o coração. Com a generosidade. Eu falei que não adianta a gente pegar e evangelizar uma pessoa, né? É igual um cara que está preso por 30 anos. Aí amanhã vence os 30 anos dele, está na porta da prisão, está lá. Aí ele sai com a mochila com que ele entrou, sei lá, o que tiver na mão. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, não tem casa, não tem família, não tem eira, não tem beira. Vai para onde? Ou ele volta a fazer o que ele fazia antes, ou ele volta aonde? Nos Estados Unidos é muito comum pessoas que estão condenadas a mais de 30 anos, eles começam a trabalhar de graça onde? Na prisão, para continuar vivendo lá e comendo lá, porque não tem o que fazer onde? Então não adianta tirar a pessoa do mundo e não dar para ela o quê? Propósito. Ah, se aceitar Jesus, glória, se a igreja não for para cima, se não tiver um discipulador, tiver alguém para acompanhar, para habilitar essa pessoa de novo, para reabilitar ela. Mas nós estamos num nível hoje, que até a nossa oração, ela é nossa. O Pai é meu e não nosso mais. Nunca perguntou por que o Pai é nosso? É porque nós não temos nada, é tudo dele. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas o quê? E quem recebe está na qualidade, na condição de que não tem. A minha pergunta para você é, que situação você está hoje? Porque quando eu tenho alguma coisa, mas eu não tenho senso de generosidade e gratidão, eu sempre vou achar que eu não tenho. Sabe, eu vou esperar pagar as contas para começar a dizimar e ofertar? Tadinho. Sabe, eu vou esperar melhorar as coisas para começar? Não, queridos. A gente precisa de disciplina espiritual, a gente precisa de disciplina com o dinheiro, a gente precisa de senso de administração, sim. Gastar menos do que a gente ganha, óbvio. A regra é 70-30, tem que sobrar 30%. Se eu ganho 100, eu tenho que viver com 70%. Mas é difícil. Quem disse que seria fácil? O fato é que a gente vai vivendo uma vida que, apesar de Jesus ter conquistado tudo, e eu tenho tudo,
Eu não consigo crer dessa forma. Por quê? Porque eu estou de frente para um monstro chamado dinheiro. E que vai governando a minha vida e o meu dia a dia. Não, hoje eu não posso ir no culto não, porque eu tenho que trabalhar, fazer hora extra. Eu não tinha agenda, eu era a agenda dos outros. Se me chamasse para atender meia-noite, eu ia. E sabe o que é interessante? Parei de trabalhar sábado, parei de trabalhar domingo. Hoje eu ganho mais trabalhando de segunda a sexta. Eu acordo, vou para a academia com a minha esposa. Começo a trabalhar, venho almoçar em casa. Tem dia que nem precisava vir, né? Mas eu venho, por quê? Eu quero estar à mesa com eles. Porque quando eu enterrei a minha família nas minhas dívidas, eles não pularam fora do barco. E vou te dizer uma coisa, quem faz a dívida é a mesma pessoa que tem a capacidade de resolvê-la, tá? Não terceirize. Pode confiar em Deus. Deus não vai deixar terceiro resolver, não é você. O fato é que a gente fica todo dia, né? Tem uma passagem na Bíblia que nós temos Davi e Golias. Golias ficou 40 dias intimidando o povo de Deus. E é interessante que ele não chamou o exército contra ele, e ele não chamou o exército contra o exército. Cara, pega isso no teu espírito, em nome de Jesus. Ele falava assim, ó, vem, escolha um aí, para vir lutar contra mim. Aquele que vencer se torna senhor e o que perder se torna escravo. Só que aí é todo o exército que vai se tornar escravo. Quando você é derrotado por Mamon, sua casa entrou debaixo da mesma escravidão. Sua geração, a genealogia entrou debaixo da mesma escravidão. Quando você vai ver Abraão dando dízimo a Melquisedeque, o príncipe de Sodoma vem e fala assim, não, me devolve as pessoas. Abraão, vou dar o meu dízimo, sabe a quem? Ao sacerdote. E nem era obrigado a dízimo. Abraão vence a guerra, por entender o que Deus fez a ele, ele pega as melhores coisas dos despojos das guerras e deposita aos pés do sacerdote. Quando o rei de Sodoma vem, ele fala, não, sabe por quê? Porque você não vai ter legalidade sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha descendência e toda a promessa de Deus tem sobre a minha vida. Tanto Golias quanto o rei de Sodoma, aqui tipifica a mesma pessoa de Mamon. E ele ficou 40 dias ali, ó. E 40 na Bíblia fala de quê? De uma mudança de quê? De tempo, de estação. De uma nova era. Dias. Quando Davi chega, fala assim, quem é esse incircunciso para intentar contra o exército de Deus? Ó, Davi não fala quem é esse gigante. Davi não fala quem é esse filisteu. Não, chama ele de incircun, ou seja, aquilo que não tem aliança com quem? Cara, com quem você tem uma aliança de paternidade? E entenda uma coisa, com Mamon eu não brinco. Na verdade, com demônio nenhum. Eu não brinco. Eu tenho que matar e cortar a cabeça, sem dó e sem pena. Não dá para ficar fazendo 0,25 para lá, 0. Não, eu tenho que chegar e ser reto. Davi usou o que para matar Golias?
Pedra na Bíblia tipifica o quê? Fundamento, palavra. Mas ele cortou a cabeça de Golias com a pedra? Não, ele derrubou Golias com o quê? Com a palavra. Como é que Jesus venceu Satanás? Mas Satanás falou alguma coisa para Jesus que não estava na palavra? Cuidado com aquilo que parece ser de Deus, tem cara de Deus, tem palavra de Deus, mas não é o quê? Por isso que aí depois Davi vem e pega a espada de Golias e arranca o quê? Por quê? Porque ele tem que ter autoridade. O que te dá habilidade para lidar com o financeiro é a autoridade que vem do céu. Aí você fala, por quê, apóstolo? Porque o seu coração, quando está guardado em Deus, nada que estiver fora vai roubá-lo de Deus. Por isso, onde estiver teu coração estará o teu. Tesouro fica assim, no meio da rua? Tesouro fica sem guardas? Tu já viu algum carro forte passar com ouro dentro? Só o carro forte? É ruim, vem um carro forte, vem outro, ainda vem uma viatura na frente e outra atrás. E não é qualquer viatura não, tem que ser dos especiais. Está entendendo, meu querido? O problema não é você ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. E não existe, em nome de Jesus, tira isso da sua mente hoje. Não existe bênção e prosperidade no diabo. Quem conquistou tudo isso para a tua vida foi quem? Jesus. Ah, mas eu conheço gente que fez pacto com o diabo e tal. Não, querido, ele vendeu a alma mesmo. E é o diabo usando aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Vocês estão comigo, queridos? Portanto, deixa eu te mostrar uma coisa. Davi, quando olha para Golias, ele vê afronta espiritual. Quando você olha para a sua situação financeira, quando você olha para a sua prosperidade, quando você olha para os dons e talentos que você tem, quando você olha na sua família tinha habilidades, foram passadas de geração em geração e muitos perderam. Por exemplo, na minha família tem muita habilidade com comércio, mas também a maioria já quebrou. A habilidade para vender e comprar, que é um negócio assim fora do comum, mas a maioria já quebrou. E o que não quebrou também porque tem medo de quebrar. Também não vive todo o quê? Seu potencial. Então, quando você olha as suas lutas, quando você olha para isso, você sempre entende seus problemas materiais como uma questão financeira ou como uma questão espiritual. Porque nós temos uma origem que é o Egito, mas o nosso destino é onde? Canaã fala acerca de quê? Do reino de Davi, quando olha, ele vê o reino. Ele não vê uma guerra no mundo, ele vê uma guerra o quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o... Não tem a ver com o que fizeram. Tem a ver com a visão que você estabelece. E é interessante porque João vai nos ensinar, quando Jesus está falando com Nicodemos, quem nasce da carne é o quê? É carne. Portanto, ele só pode discernir o quê? Então, se você está lutando no teu braço, você vai conseguir entender que é o quê? No teu braço. E aí toma ele curso, tome fazer isso, tome fazer investimento, e no final sai o quê? Você já parou para pensar que você tem 1000 ideias? Mas você não bota uma única específica em ação e aprofunda, mergulha nela assim para ela, até que ela tome corpo e... Agora você pega os caras que mudaram o mundo, eles só aplicaram o quê? Agora, quem nasce do Espírito, é Espírito, e discerne todas as... É sobre isso. Porque maldito do homem que confia no... Sabe o que é isso? É você olhar a sua situação a partir de você. Olhar o seu futuro a partir de você. Olhar a condição que vai vir a partir de você. Em tudo, gente. Em tudo. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua o quê? Acabou. Se encher o rio, muita gente vai sofrer, não vai?
mas nós vamos ter a oportunidade de ajudar de novo um monte de gente. O tempo gostoso, apesar das dificuldades que nós vimos. Gente amando gente limpando merda dentro de esgoto, dentro da casa dos outros, gente, os bonitinhos, tudo engravado, todo mundo lá, ó. E toma ele, corre daqui, encosta o carro ali, e toma ele cesta básica, toma ele água, e o povo tudo lameado. Ninguém cansava. Todo mundo com um sorriso desse tamanho, no meio da desgraceira só. E tinha crente católico, bandido, todo mundo misturado, e todo mundo vendo o amor, cuidando. Agora, bom é que não enche. Mas se encher, tem que estar preparado. Hoje fui lá comprar cesta básica para a igreja. Já trouxe alguma sobrando. Acabar que eu vou lá atrás para a gente poder fazer. Por quê? Eu já sei que vai ter necessidade. Sobre isso. Eu quero entrar para terminar, numa situação bem interessante. A palavra diz que Jesus se tornou maldito na cruz por mim, amém? Então deixa eu te ensinar uma coisa, que com 2 exemplos bem simples. Não tome para si aquilo que Jesus já tomou para ele. Dá um exemplo bem claro. Quando o eunuco de Eliseu vai dar o recado para Naamã, Eliseu diz o que para o eunuco? Vai, fala para ele se lavar no rio 7. Quando ele volta curado, ele quer dar o que a Eliseu? Ouro, prata, vestes. Eliseu. É errado receber? Não. O que Deus queria que Eliseu transmitisse a ele é a um Deus que é muito maior do que os deuses da Síria. Aí o abençoado do eunuco vai lá e faz o quê? O que ele recebe de troca? A lepra. Mas peraí, o cara já não tinha sido curado? Então ele pegou a lepra de quem? Deus amaldiçoou ele. Cara, Deus não brinca com adoração, queridos. Adoração é arma de guerra. Meu dinheiro vai adorar alguém. Se eu dizimo, eu estou adorando a Deus, se meu coração estiver reto nisso. Se eu não dizimo, eu estou adorando também a Mamon. Acabou. Não tem meio termo, amém? Ah, mas eu estou governando o dinheiro. Não, Deus não mandou você fazer isso. Faz isso e vive leproso. Você quer ver outro exemplo? Saul. Saul é o cara mais louco que eu vejo na Bíblia. Porque assim, o cara sai para buscar a jumenta, volta profetizando em rei. Mas quando ele começou a profetizar, que ele viu que ele estava habilitado, ele não esperou mais o quê? O tempo. Não esperou aquele que ia conduzir ele. Que é outro problema que envolve a nossa vida financeira. A gente não se submete a quem tem mais conhecimento do que a gente. Você nunca vai ver um cara que está prosperando andar com alguém que prospera menos do que ele. Ele vai estar sempre no meio daqueles que prosperaram mais. Sabe para quê? Para aprender. Para estar enganchado nas mesmas oportunidades. Aí Saul desce, sacrifica, a gente já sabe, Deus vai tirar o espírito dele. Mas daqui a pouco Saul tinha que fazer uma guerra. E Deus falou para ele, vai, mata todo mundo e não traz o quê? Nada. Mata tudo. Deus fala, mata criança, mata velho, mata jovem, mata os animais, pega o rei, traz e sacrifica a cabeça do rei em Jerusalém. Porque era assim, na guerra tinha que vencer a guerra quem capturava o rei e... Porque é a tipologia de quê? De demônios. Aí Saul pega os melhores bois, traz o rei vivo, que é pior, e pega os melhores bois para sacrificar onde? Ao Senhor. Só faltou Deus falar assim, o doido, o drogado, o surdo,
Tu não entendeu o que eu falei, não? Aí você vê como é que Saul morreu. Então você que aceitou Jesus, que já tem intimidade com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado. Não gerencie aquilo que é de Deus. Não toque naquilo que Deus não mandou você tocar. E não se aliance com aquilo que tem cara de Deus, mas não é o quê? Agora tem uma... Né? Aqui, alguém aqui é vítima do Telex Free? Alguém que é vítima do Telex Free? Quem viveu o Telex Free sabe. Porque as pessoas acham que o dinheiro vai cair do céu. Amém, queridos? Para a gente encerrar, então, eu queria trazer aqui, nessa noite, você já entendeu que nós precisamos ser libertos para poder sermos prósperos, amém? Na área financeira? Amém? Tem gente aqui para ser liberto hoje? Amém? Só que eu quero ir além nessa noite. Porque não adianta eu expulsar um demônio e deixar a casa vazia. Porque se ele achar a casa vazia, ele vem, volta e ainda traz o quê? Uma legião com ele. Então eu queria resgatar aqui um princípio que Paulo nos ensina lá em Colossenses 2, do 13 ao 15, que em Cristo nós fomos redimidos e recebemos o perdão das nossas dívidas, amém? Então eu não tenho como financeiramente mais pegar e pagar o preço do meu o quê? Pecado. O meu pecado já foi pago. Amém? Todo mundo crê nisso? Muito bem. Só que, quando você vai na Bíblia, a gente vê que a sombra das realidades espirituais, a gente vê as 12 tribos de Israel, cada uma tinha uma função. Então, por exemplo, a tribo de Levi era a função sacerdotal, e toda a sua descendência se movia debaixo daquela bênção. Então, tudo aquilo que se aplicava aos seus pais, aplicava aos seus filhos, aplicava aos seus netos, seus bisnetos. Por exemplo, na tribo de Levi, eles não tinham direito de posse de terra, mas todos os dízimos que o povo trazia pertencia a eles. A melhor parte, as coxas dos animais, não era queimada. Por quê? Porque era mantimento para a casa deles. Deus criou toda uma forma de cada tribo se movimentar. Por exemplo, a tribo de Ruben, ela tinha vocação para negociação, agricultura e luta. A tribo de Isacar, eles serviam no portão do templo, mas eles tinham a habilidade de prever o tempo como se fossem os meteorologistas de hoje, para a hora certa de plantar, a hora certa de colher, a hora certa de fazer as coisas. Aonde eu quero chegar com isso? Pode olhar dentro da tua vida e na tua parentela que existem os dons estabelecidos dentro dela. E muitos, por exemplo, como eu falei, na minha família, o negócio, no final todo mundo o quê? Quebrou. Aí aquele ciclo de quebradeira assim, e ninguém prospera mais. Ou então fica naquela vidinha. Não, queridos, se Deus habilitou a sua família para algo, você tem o direito de resgatar para a sua vida e viver o melhor daquilo que Deus lhe deu, amém? E é sobre isso que eu quero chegar também nessa noite. Eu não quero deixar a casa vazia, mas nós precisamos resgatar aquilo que Deus colocou diante dos nossos antepassados. E muitos por vínculos com o mundo espiritual, muitos por orgulho, por ser tomado, né, por aquilo que não era de Deus, não souberam prosperar. Cara, eu tenho uma história na minha família que é muito louca. Eu vou contar porque isso aqui é aberto na minha família, então não tem problema. O meu avô, ele tinha um tino de negócio absurdo. Ele tinha uma balança para comprar e outra para vender. Era assim. Meu avô era conhecido por causa disso. Comprava tudo, vendia tudo. Galinha, bode, cabrito. Era um negociante enorme. Meu avô, eles davam de agiota. Ele emprestava um dinheiro, um jurinho, muito barato, 30%, 40%. Só que nunca recebia. Teve uma região
Aí era crente. Se dizia crente, na verdade, que eu nunca vi ele afiliado a nenhuma igreja, mas ele falava que era crente. Tem uma região lá na minha terra, Itaperuna, que hoje tem o nome dele, a avenida, tem o nome dele, Arthur José Pereira. Era uma fazenda gigantesca. Meu avô veio de comprar. Ele emprestou dinheiro para o outro homem comprar e não recebeu até hoje. Quando meu avô morreu, nós pegamos a caixa dele de promissória. Menino. Era de chorar. E vivia assim, a terra que ele juntava quando chovia, foi a terra que nós fizemos o túmulo dele. Foi desse jeito. Então isso, em Cristo Jesus, quando Jesus pagou o meu pecado naquela cruz, isso vai paralisar na minha vida, mas eu quero todos os dons que Deus atribuiu à minha família para que eu possa viver sobre ele, amém? Eu quero aliançar tudo isso ao reino dos céus. Então eu não tenho como fazer uma oferta mais para pagar o preço do meu pecado, mas eu tenho como fazer um ato profético para resgatar aquilo que eu patrocinei, que os meus antepassados patrocinaram. Só que antes de eu ensinar isso para vocês, eu quero chamar aqui minha patroa, para ela testemunhar algo que ela falou ontem, mas eu quero que ela testemunhe hoje. O dela é mais fácil para falar, porque não envolve algumas coisas mais delicadas. O meu... Hã? É. Pode? Então eu não vou ter que parar de gravar. Não, o seu dá para falar. Tá, eu vou falar do meu então. Vou falar o que eu posso falar do meu então, já que ela não quer falar do dela. É porque a nossa coisa é testemunhas, eu quero deixar um testemunho. Então vamos lá. Eu faço o seguinte, eu dou aqui um pouco da vertente do que eu vou falar, depois a gente fala mais abertamente, para não deixar de falar. Veja bem, eu fui criado na igreja até os 11, 12 anos. Minha mãe me levava para a Assembleia de Deus, meu pai era solto. Chegou uma hora que quando a gente não tem um reino dividido dentro de casa, não, aí eu fui experimentar o mundo. Passei um ano deitado numa cama, que o médico, eu quebrei o colo do fêmur, o médico me aleijou, botou na cama, fiquei um ano de cama. Aí quando eu saí dali, eu já saí meio revoltado na vida. Aí eu fui para o mundão. Só que a minha questão no mundão não estava envolvido com droga, eu não usava droga. Eu era aquele cara assim, gente boa, mas doido. Trabalhador, mas maluco. Então eu trabalhava no açougue, trabalhava muito, estudava, sempre estudei muito. Mas, o que eu fazia? Por exemplo, meu pai no final de semana, para eu passar um sábado, domingo, um dia de hoje, ele me dava R$20. Pô, R$20 hoje você faz o quê para você ir numa festa? Só que eu tinha que tomar minha cerveja. Eu tinha que pegar as minas. E se não pegasse ninguém, no final da noite tinha que ir para o prostíbulo. Que era assim que a gente fazia. Aí o que eu fazia para poder ter o dinheiro? Trabalhava no açougue do meu pai, a gaveta estava lá, o que eu fazia? Pegava o meu dinheiro, que não era meu. Era meu, mas não era o quê? Não era meu. Se eu fosse, eu ficava por causa do conceito que eu vou falar em seguida. Aí ela... Então, sempre eu tinha o quê? Meu dinheirinho. Que era fruto de quê? Então, como é que eu financiava, por exemplo, as revistas pornográficas? Naquele tempo não tinha internet, né? As revistas pornográficas, eu financiava como? Como é que eu financiava os vídeos que eu comprava, pornográfico? Como é que eu financiava as idas no prostíbulo? Como é que eu financiava os motéis que eu levava as meninas? Entende que eu financiava o meu pecado? Está entendendo isso? Então, assim, existe as questões familiares? Existe.
Mas existem coisas que eu tomei para mim e estou o quê? Praticando com consciência. O dinheiro da gaveta também é meu, mas não foi autorizado para eu pegar. Olha que interessante, eu estou amaldiçoando aquilo que era o quê? Meu. E é isso que Mamon quer. E aí você aceita Jesus, nasce de novo, Jesus pagou na cruz, você está livre. Tá. Quantas mulheres eu defraudei nesse contexto? Quantos espíritos eu transmiti dentro desse contexto? Quantos eu carreguei? E um detalhe, quantos altares ficaram abertos? Porque meu pai pode fechar esse altar por mim? Minha mãe pode fechar esse altar por mim? Não. Jesus pagou isso por mim? Pagou. Mas o que eu entendi? Que eu precisava fazer uma oferta. As lutas que eu tinha também estava habilitada dentro das maldições familiares. Então o que o diabo criou? Ele criou uma artimanha para as mesmas coisas que aconteciam dentro da família, viesse a acontecer através de mim. E o pior, eu ainda amaldiçoando, porque uma maldição chama outra. As bebedeiras, esqueci também. Depois de bêbado era valente pra caramba, então muita violência. E aí o que a gente entende? Por que eu não consigo cumprir? Pô, eu estou em Jesus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu entendi que eu fui salvo, foi pago, mas por que muitas coisas eu não consigo acessar? Porque presas no mundo espiritual. Cara, quando eu entendi que eu financiava o meu pecado, eu falei, eu preciso me converter tudo de novo. Se tivesse uma piscina, eu acho que eu pulava lá e me batizava de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ainda estava faltando. Eu lesei meu pai, roubei meu pai. Eu roubei meu pai. Ah, mas era seu? Não, é roubo. É roubo. E aí eu entendi sobre duas ofertas na Bíblia. Né? Que é a oferta de culpa. Você vai lá no Velho Testamento, você vai ver. Essa faz cessar o mal, que é o que Jesus fez. Ele se fez culpado por... Mas tem lá também a oferta pelo pecado. Pelo pecado praticado. E é interessante que a gente não tem como praticá-la hoje, porque não pode mais matar nenhum animal por isso. Amém? Então, o que eu entendi através desse livro até do pastor Jackson Aquino? Que eu posso fazer um ato profético de resgate financeiro. Olha que loucura isso aqui, gente. E que coisa tremenda e maravilhosa. E em nome de Jesus, eu já vou deixar bem claro. Eu vou falar o que eu fiz. Eu acredito no que eu fiz e é bíblico. Mas não estou habilitando ninguém a fazer, salvo se o Espírito te der o entendimento para que você tenha que fazer. Amém? Eu não quero conduzir ninguém sem que você tenha a revelação do teu Espírito. Eu não manipulo ninguém, em nome de Jesus. Mas o que eu entendi? Que essa oferta pelo pecado, esse ato profético de resgate, ele visava remir as áreas em que os nossos antepassados foram prejudicados e nós também fomos prejudicados por isso. Nas questões financeiras e nos dons e talentos. Visa também remir o tempo que eu financiei a prática do pecado e muitas vezes dando vazão à maldição hereditárias. E por último, a libertação das heranças que pertencem à minha linhagem. Eu acredito nisso. Porque Deus é geracional, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu estou bendito desde a geração de Abraão em Cristo Jesus. E um dos povos mais prósperos da face da terra é o povo de Abraão. E por incrível que pareça, o nome Pereira é o nome judaico, que é da minha família paterna. E o França, da minha família materna, também é judaico. Um dia eu faço meu DNA para ver. Que eles te dizem até que tribo você pertence pelo DNA. Isso é muito legal. E aí o que eu fiz? Eu entendi isso, corri lá, fui falar com a Deovânia. Aí
falei, poxa, eu preciso fazer essa oferta. Mas meu pai ainda não está preparado para lidar com essas coisas espirituais comigo. Então, eu fui para o livro, e aí a direção que ele está assim, você pega, leva teu pai espiritual a oferta. E ele faz a oração de quebra de maldição e libera você e assume aquilo com você. No meu caso, o apóstolo está morto, né? Mas a apóstola está lá. Ligamos para a apóstola, aí Giovanni também entendeu quando eu falei, se startou um monte de verdades, né? Daqui a pouco. E nós ligamos para ela e conversamos com ela. E é interessante que lá na sede já estava um certo movimento com coisas bem parecidas nesse contexto. E aí ela nos ouviu e nós confessamos todos. Então, tem muita coisa que nós confessamos. Tem coisa que eu não vou falar aberto, porque tem outras pessoas envolvidas. E o Senhor botou um valor no meu coração bem generoso. Na época eu nem podia dar. Literalmente era um dinheiro para pagar a conta. Mas não faltou depois, graças a Deus. Deus colocou esse valor no meu coração. Eu, diante desse estudo todo, diante de tudo isso aqui, eu fui lá na vida dela. A oferta não foi na igreja, foi para ela. Tá? A oferta não é dada para a igreja, é para a pessoa. Ela pegou e fez a mesma coisa, entendeu? Deus botou um valor no coração dela. E ela também fez uma oferta. Cara, quando ela orou, foi um negócio assim, tremendo. É como se a gente tivesse sido arrancado assim, de um lugar para o outro. E eu creio que Deus vai habilitar coisas tremendas a partir da minha geração. Eu creio que eu estou num processo profundo de libertação para que eu possa ser um bom dispenseiro da graça de Deus. Não é que eu não esteja praticando, quem nos conhece sabe da nossa generosidade, mas eu quero chegar no nível que Deus quer para mim. No nível que Deus quer com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso ministério. Então, há necessidade de uma cura para que a gente seja liberto nas questões financeiras. E há uma necessidade, muitas vezes, não todos talvez, mas de muitos como a mim, de fazer um resgate. E se o Espírito trouxer isso a você, que você faça com entendimento, clareza, mas com responsabilidade naquilo que o Espírito. E é óbvio que eu não posso fazer uma oferta de remissão e continuar o quê? No pecado, amém? Em nome de Jesus. Isso aqui não precisa nem falar, né? Mas vai que Saul, né? O eunuco de Eliseu, mas é bom falar. Não faça porque vai ter lepra para a história. Amém? Então nós vamos parar a gravação aqui, aí vou deixar ela testemunhar de forma bem clara. Amém? Vamos lá. Quem está com a gravação lá dentro? Ontem, quem estava online, e estava aqui na igreja, ouviu eu contar. Já há algum tempo, Deus vem colocando isso no meu coração. Quando o Williams fez esse estudo e a gente sentou para conversar, muitas coisas estataram assim na minha mente, de coisas que aconteceram na nossa vida, que não acontece mais, mas aconteceu durante muitos anos. O meu pai também, ele tinha supermercado lá em Itajuípe. E eu trabalhava no caixa do supermercado. E meu pai trabalhava, minha mãe, eu e meu irmão no supermercado. E tinham mais